Olá, olá! Eu sou Valério Alves, publicitário há mais de 30 anos, também fui professor universitário e você está no canal Criação Fora da Curva. Então, pessoal, estamos retomando o canal Criação Fora da Curva. Estou aqui frente ao quadro do Tadeu Bittencourt, um grande artista plástico, premiadíssimo. Quero agradecer aí todos os comentários, muita gente comentando, né? Um dos comentários é do Diego Casas, e ele pediu para falar então do processo criativo. Existem 4 fases do processo criativo, segundo a referência ali que eu passava lá na faculdade, então, do Pena Barreto. Normalmente a gente cria também por intuição, né? Eu fui publicitário 10 anos, autodidata, criava na intuição. Mas existe o processo criativo, existe a teoria, preparação, incubação, iluminação e a verificação. Então nós vamos ver aí essas 4 etapas, vou explicar para vocês então o que é cada uma. Antes de entrar no conteúdo em si, se inscreve aí, ativa o sininho e vamos para o conteúdo. Quando se fala em criatividade, já vem aquela fase famosa, né? Criação é 90% transpiração e 10% inspiração. Produzir muito, tem que trabalhar muito. Um publicitário reconhecidíssimo, premiadíssimo, o Carlos Domingos, né? Ele tem o livro Criação Sem Pistolão. Na página 101 do livro, ele diz o seguinte: este livro começa na página 101, porque metade do necessário para trabalhar em criação você já tem, a vida que você levou. Dizem que a máquina vai substituir o homem, mas nunca um criador publicitário. Afinal, uma máquina não recebeu o presente chato da tia, não teve frieza no pé, não ficou excitado de sunga, nunca teve vergonha de ter peito pequeno. Uma máquina não vive, e a vida é a matéria-prima da propaganda. Então, gente, o Austin Oliveto fala muito disso também, né? A vida, o dia a dia, isso é a matéria-prima da propaganda para nós criadores, qualquer tipo de criador. A vivência, por isso que é importante ir no teatro, ir no cinema, ir em eventos, viver. Cada experiência vai somando. O Stalimir fala, né? Cada palestra que tu assiste, cada livro que tu lê, cada série que tu assiste. Acabou de chegar aqui o Gaddafi, apresento para vocês. O Gaddafi, de vez em quando ele está junto e participa até de algumas criações. Pena Barreto, ele fala das 4 fases do processo criativo, mas ele cita também 2 forças para criar, então, anúncios, né? Uma combinação de infinitas possibilidades. Ele fala as 2 forças, criatividade e adequação. Então não adianta tu criar uma peça criativa se ela não é adequada. Se adequar ao público, ao veículo, enfim. A primeira fase é a fase da preparação, pesquisar. Tem gente que conhece muito de moto, por exemplo. Eu não conheço muito de moto. Se eu tiver que criar para moto, eu vou ter que ir a fundo nas informações, pesquisar sobre moto. Quando que foi criada a moto, por quem foi criada, como é que foi, como é que começou, quem mais vende moto. Eu vou buscar, então, todas as informações. A fase da preparação é isso. É o conhecimento que tu já tem, mas é a busca de mais informações. Então tu vai ler sobre o assunto, tu vai ver filmes sobre o assunto, séries sobre o assunto, entende? Vai pesquisar para te ter um conhecimento aprofundado daquilo. Todo mundo é assim, se você criar alguma coisa, vai pesquisar, reunir todas as informações, vai armazenar essas informações. A partir disso é que tu vai criar. Tu tá ali na primeira fase do processo criativo, na fase de preparação, tu tá nessa busca de informações, e às vezes tu tem que dar uma parada. E aí tu vai para a segunda fase do processo criativo, que é a fase da incubação. Descanse, abandone os detalhes e a procura. Não esqueça que o problema não foi resolvido. O inconsciente entra em ação. Então tu tá ali no teu trabalho, sei lá, 3 horas da tarde, tu tá ali trabalhando, buscando as informações e tal, não veio nenhuma ideia. Onde eu vou para a fase da incubação? Quando eu saio, vou tomar um cafezinho, dou um descanso, dou uma relaxada. Por isso que é bom a galera sair. Tem gente que não entende isso de processo criativo. Tem empresa que o cara tá criando se o cara tá na frente do computador. Sair, dar uma respirada, faz parte do processo criativo. Ali tu tá na fase da incubação. Quando tu vai no banheiro, a gente chama de peak moment, né? Tu vai no banheiro, quando tu vai então tomar um cafezinho, tu vai conversar com alguém, tu se distrai, tu abandona aquela procura que tu tá ali. Eu tenho que criar e tal. Não, cara, relaxa. Por isso que é bom tu tá criando um negócio, tu tá com o briefing na cabeça, e aí tu vai ver um filme, vai assistir uma série, vai dar uma volta, e aí, do nada... Tu pode ter um insight. Aí essa é a terceira fase do processo criativo.
a fase da iluminação, que é a solução, a eureka, né? Quando tu tem um insight, veio a ideia, e a ideia pode vir quando tu tá procurando ela ali, trabalhando e tal, ou quando tu menos espera. No banho, por exemplo, pode estar tomando banho, mas o briefing tá no teu subconsciente. Tu tem o objetivo, e aí tu tá ali, tava nem pensando, o teu cérebro associa, porque a nossa cabeça, né, é como se fosse um HD, tem um monte de informação ali. No ônibus, eu já tive muita ideia no ônibus. Meus alunos participaram de um prêmio de mídia exterior, então eu tive, num dos prêmios, 18 alunos classificados entre os 20. No outro prêmio eu tive 7 alunos classificados entre os 10 e uma aluna ganhou o prêmio. Então quando eu falava do processo criativo na faculdade, ela prestou atenção. E ela veio depois e ela disse, professor, eu lembrei. Quando eu tive a ideia, eu lembrei do professor, que eu tive a ideia num bar. Ela estava num bar com os amigos e aí do nada ela teve a ideia. Ela estava na fase da incubação e teve o insight ali, então teve a iluminação, que é a terceira fase do processo criativo. Então, às vezes é muito rápido, às vezes a fase da incubação demora, às vezes é de um dia para o outro, pode ser 2 dias, pode ser 2 horas, pode ser 2 minutos. A fase da incubação, ela pode ser rápida ou pode ser mais demorada. Aí tu teve a ideia, às vezes essa ideia pode ser pertinente ou não. A quarta fase do processo criativo é a fase da verificação. É a fase que tu vai ter um julgamento consciente, racional. É a hora do teste, é a hora de tu expõe a tua ideia a críticas. A gente não cria para nós, a gente cria para os outros. Essa fase da verificação numa agência de propaganda, ela é feita pelo diretor de criação. É ele que pega as ideias dos criativos, do redator, do diretor de arte, enfim, ou da dupla. Ele que pega, analisa a ideia de uma forma consciente. Porque às vezes a gente tá ali e cria e tal, né? O diretor de criação, ele analisa isso de uma forma mais fria, vamos dizer assim, mais racional, né? Para ver se tem adequação, se tem pertinência. São essas 4 fases. Se vocês seguirem essas 4 fases, vocês vão estar criando, vocês vão ver que existem as 4 fases. Eu vou criar alguma coisa, eu preciso buscar as informações. Preparação. Depois vem a incubação, depois vem a iluminação e, por último, a verificação. As 4 fases do processo criativo, como é que funcionou em 2 trabalhos? Tinha um briefing de criar uma campanha para um cemitério. Aí a cliente disse o seguinte: eu não quero foto, eu não quero aplique, quer dizer, saindo assim a imagem do outdoor. Não pode ser ofensivo, não pode ser engraçadinho. Então estava bem complicado. Eu fui para a fase da preparação, pesquisar sobre cemitério, né, em Blumenau, tudo sobre cemitérios, como é que ia fazer, e aí tem as religiões e tal. Isso foi num dia. No outro dia eu fui visitar o meu irmão e aí, preciso escrever. Aí eu pedi uma folha e um papel, fui para a área de festas dele e comecei a escrever à mão. E aí eu tive um insight, tive uma frase. A fase da verificação eu fiz com o meu dupla, que era o Tony, que era o diretor de arte. Eu cheguei, mostrei o título para ele, aí ele já fez a fase, aprovou. Eu coloquei a prova, o título, ele disse, gostei, Valério. O título era assim: Deus escolhe a hora, você o lugar. Tem um amigo que tem uma empresa de outdoor, disse que foi a peça mais comentada da semana, enfim, deu um baita no resultado. É a peça mais lembrada do meu portfólio. A outra criação que eu quero falar, a gente tinha um briefing lá na agência para criar uma campanha para uma escola particular de Blumenau. E eles queriam falar, bem definido assim, que a gente atende ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Eu e o dupla, nós fomos pesquisar tudo sobre a Barão. Ele foi pesquisar visual e eu fui pesquisar as informações, enfim, ler, ver vídeos sobre a escola. Aí fui para casa, daí eu tô lá praticando esporte, que às vezes eu pedalo, às vezes eu corro, eu tava pedalando, então o briefing tava na minha cabeça, eu tava no processo de incubação, tava pedalando, tive insight, 3 fases, daí eu dividi as 3 etapas lá da escola, né, infantil, fundamental e médio. Aí eu pensei, vou fazer assim, um lápis coloridinho, representando criança, um lápis e uma caneta. E aí botar as crianças assim, as turminhas, e aí veio tudo na minha cabeça. Tive a ideia ali, né, veio a fase eu estava na incubação, veio a fase da iluminação, tive a ideia, No outro dia de manhã eu cheguei,
fiz um rascunho, um RAF assim, mostrei para o meu dupla, e aí nós fizemos mais ou menos o visual e apresentamos para a direção de criação. E a campanha foi aprovada na agência, né? E depois foi aprovada pelo cliente assim já de cara, porque nós atendemos exatamente o que o briefing pedia. Então, a campanha foi criativa e adequada. Então, pessoal, é isso aí sobre o processo criativo, as 4 fases do processo criativo. Se gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Tem muita coisa boa por aí, tá bom? Um grande abraço.